pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 9, o versículo de número 24. Amém? Marcos 9, versículo de número 24. Irmãos, antes de fazer a leitura da palavra, eu quero pedir a Deus que continue abençoando sempre a sua vida. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida. Irmãos, quero falar hoje sobre não devemos negligenciar o mundo espiritual. Não vai dar tempo eu explicar todo o contexto, então é necessário que eu introduza um pouco para que você entenda. Amém? Havia um pai, havia uma família. Aqui não dá nome de uma esposa, de quantos filhos, de quantos irmãos essa família tinha. Mas nós sabemos que tem um pai, tem uma mãe e tem uma família. Havia uma família, havia um pai, havia uma criança que sofria desde a infância. Nós estamos aqui agora falando sobre o versículo de número 21. Um pai e uma mãe que sofria desde a infância com o seu filho. Esse sofrimento era tão grande a ponto desse menino ora se jogar na água, ora se jogar no fogo. Muitas das vezes, irmãos, para o destruir. E essa doença, Jesus dá um nome para ela. Jesus disse, o versículo de número 25, espírito mudo e surdo. Irmãos, desde a infância, esse menino era surdo e ela era mudo. Aqui o meu coração se enche de profunda tristeza e compaixão, porque eu vejo uma criança sofrendo sem poder falar. Eu creio dessa maneira que muitas das vezes seu pai pergunta o que você tem e ele não podia falar. E o pai só poderia sofrer junto com aquele filho, porque aquele filho era mudo e também era surdo. Eu acredito que muitas das vezes o pai tentava falar com aquele filho e aquele filho não podia ouvir. Tamanho sofrimento era o sofrimento dessa família. Por que eu iniciei dizendo, irmãos? Eu gosto de falar assim para que nós caminhamos tudo direitinho e que não fica nenhuma dúvida ao teu coração, que é o mais importante. Eu comecei dizendo que não devemos negligenciar o mundo espiritual. Vamos fazer a leitura do versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então esse homem vai ter um encontro com Deus, com Cristo, após ele ter levado esse menino aos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar aquele demônio. Jesus vai dizer para aquele homem, versículo de número 23, se tu podes crer, tudo é possível a que crê. Então aqui agora, irmãos, começou a libertação, começou a cura para aquela família, acabou o sofrimento, chega ao fim. Jesus põe um fim em todo o sofrimento daquela família. E o que vinha mantendo este menino desde a infância dessa forma era um espírito imundo. Era um demônio aprisionando essa criança. Logo, essa palavra nos leva a Jesus pegar ali o rolo e abrir dentro da sinagoga e dizer, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, os oprimidos. Aqui, irmãos, não está falando sobre prisão física, mas está falando de prisões espirituais.
Logo fazemos essa pergunta para as nossas vidas. Um dia nós estávamos presos espiritualmente na prática do pecado, fazendo o que agradava o inimigo. Jesus nos libertou dessa prisão. Então, irmãos, Jesus quer libertar a tua vida. Jesus quer curar a tua vida. Algo me chama a atenção nessa palavra, irmãos, que para esse demônio, para esse filho ser curado, o pai do menino disse: me ajuda. Senhor, eu creio, Senhor, que tu podes curar esse menino, mas me ajuda na minha incredulidade. Aqui, irmãos, entra algo poderoso para as nossas vidas. É necessário, irmãos, muitas das vezes, uma confissão da nossa parte. Porque, irmãos, muitas das vezes tudo acontece porque nós não confessamos: Senhor, eu não creio. Senhor, eu estou incrédulo. Isso está acontecendo, Senhor. E eu sei que a minha incredulidade tem me mantido dessa forma. Mas me ajuda na minha incredulidade. Quando nós pedimos socorro a Deus, Deus vem e nos socorre. Jesus vem e nos estende a mão. E assim como aconteceu na vida deste menino, ele disse assim: sai dele, espírito imundo, sai dele e não entre mais. O versículo de número 29 termina: esta casta de demônio não se expulsa por oração e por jejum. Irmãos, esta casta de demônio, em particular os discípulos de Jesus, após essa família ser curada, após o demônio ter saído daquele menino, os discípulos vão interrogar o Senhor em particular, perguntando por quê. Irmãos, eu resumi muito, eu fui direto ao ponto, porque não quero que fique cansativo para a sua vida. Cansativo para que você escute, mas quero que você tenha algo da parte de Deus para pessoas que estão aqui no momento. Pessoas que talvez possa ter passado por esse sofrimento. Pessoas que talvez tenham enfrentado essa barreira na sua vida. E essa barreira em sua vida, ela vai ser rompida quando você aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não negligenciar o mundo espiritual. Nós vemos, irmãos, que eu ia entrar aqui num contexto sobre algo particular com os seus discípulos, mas eu acredito que vai ter que ficar para outra hora, para outro vídeo. Eu estarei aqui falando um pouco sobre isso, mas eu preciso falar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Se você tem passado por isso, talvez você que não é convertido, talvez você que não conhece o Senhor Jesus Cristo, talvez você que não conhece o mundo espiritual e tem enfrentado esses problemas, não negligencie. Irmãos, eu sei que precisa de tratamento, eu sei que precisa, hoje em dia nós temos que falar com clareza porque há uma grande responsabilidade, mas o que a Bíblia me diz, nós temos autoridade para falar do que a Bíblia, do que a palavra do Senhor diz. E esse jovem, ele estava doente desde a infância. O título, você vai ver aí, que o título começa, ele diz: a cura do endemoniado. Então esse menino estava doente, uma doença espiritual. Talvez você tenha passado por isso, não negligencie. Há doenças que são físicas, que precisam de tratamento, mas há doenças, irmãos, que são espirituais. E é muito forte isso aqui, irmãos, que Deus mandou falar agora, mas eu vou dizer. O inimigo, ele não importa com a tua dor. O inimigo não importa com o teu sofrimento. Mas há um que é mais poderoso do que o inimigo. Há um que, se você clamar por misericórdia, ele tem misericórdia de você. E ele vai te atender, ele vai te alcançar. Porque tudo é possível para o que crê. Clama o nome de Jesus. Clama, ore, chame por ele. Fala: Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. E ele vai te alcançar. Ele vai, em nome de Jesus, curar
essa enfermidade que há na sua vida. Porque eu sei que eu fiz esse vídeo porque tem pessoas que vai precisar ouvir essa palavra. Irmãos, receba essa palavra em teu coração, em nome de Jesus. Já são aqui 10 minutos. Eu ficaria horas e horas, mas eu creio que, como fica muito longo, tem pessoas aqui que não conseguem assistir esse vídeo longo. Irmãos, eu quero pedir a vocês, eu estou clicando aqui na tela porque às vezes fica sombrio, por conta, não sei se eu mexendo aqui. Irmãos, eu quero pedir a vocês que me ajudem. Talvez seja uma pessoa que vai assistir esse vídeo, talvez seja 2 pessoas, não sei. Mas eu quero que você se inscreva no canal, e você que assistiu esse vídeo, uma pessoa, se você sentir da parte de Deus. Se não for da parte de Deus, não mande. Mas se for da parte de Deus, manda esse vídeo, compartilhe com outra pessoa, em nome de Jesus. Que Deus possa falar poderosamente ao coração de cada um delas que você enviar. Seja um canal de bênção na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Se tem alguém precisando ouvir essa palavra, a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sei que tiver pessoas precisando dessa palavra. O poder não está em mim, o poder está em Cristo e na fé que há no teu coração. Se você ouvir essa palavra, e a Bíblia diz que se tu podes crer, tudo é possível para que crê. Se você crê, não sei qual é a situação, não sei qual a circunstância que você tem vivido. Talvez você pode até estar vivendo uma situação como essa, que você não sabe de onde vem essa enfermidade. Se você crê, você será curado. Se você crê, você será curado. Amém? Em nome de Jesus. Então me ajude, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho, que você dessa forma está me ajudando. Amém? Irmãos, eu não posso finalizar esse vídeo, por mais que continue ainda ficando longo, mas sem fazer uma oração pelas nossas vidas, orando junto com vocês. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco, Pai, diante da Tua presença. Eu quero, Pai, louvar e engrandecer o Teu nome. Eu quero dizer, Senhor, que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero pedir perdão pelas minhas falhas, dizendo, Senhor, que nada somos sem a sem a Tua presença, Pai. Deus, no nome de Jesus Cristo, nos cubra, Senhor, com o Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cada homem, cada mulher que assistir este vídeo, livra o Senhor das astutas ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Envia, Senhor, um exército de anjos, um batalhão de anjos, Senhor, para estar guerreando por nós, assim como está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso favor, para que nos livre e para que nos guarda, no nome de Jesus. Amém.